Boa noite, galera. Começamos mais um momento de mensagem. Como vocês estão? Como tem sido a juventude? Desejo que estejam tendo um momento abençoado, um momento de diversão, um momento de comunhão e agora desejo um bom momento de palavra também. Quero convidar vocês a baixar a tua cabeça para que a gente possa orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por mais esse domingo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos guardaste em mais uma semana que se encerrou e entregamos essa semana que está iniciando em Tuas mãos, Pai. Pedimos agora que Tu venha a nós, fale aos nossos corações nesta parte de mensagem que nós queremos ter neste momento, onde iremos refletir sobre a Tua Palavra. Fale com os nossos corações, transforme nossas vidas conforme a Tua vontade. Oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, galera, hoje eu quero falar um pouco sobre leitura da palavra, leitura da Bíblia. Alguns conceitos, alguns ensinamentos que a gente pode tirar do texto do chamado de Moisés, que mostram como a gente deve se relacionar com a palavra, o que a gente deve esperar quando a gente lê a palavra. E eu vou tentar estimular você a buscar cada dia mais a leitura bíblica. Então eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 até 12, que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Até aqui a leitura. Esse texto mostra então o chamado de Moisés quando ele está no deserto. E Moisés ele estava trabalhando. As suas preocupações eram o rebanho do seu sogro. Ele sabia que um pequeno descuido, um pequeno momento de desatenção poderia significar a perda ou a morte de uma ovelha. Moisés não passava de um simples pastor de ovelhas naquele momento. E naquele dia, ele não estava fazendo nada de extraordinário, não estava fazendo nada de especial. Ele não foi para o trabalho pensando em fazer algo diferente, em que algo diferente acontecesse a ele. Mas o que aconteceu, o que viria a acontecer naquele dia, não iria mudar apenas a história de Moisés, mas a história de todo um povo e, por que não, a história de toda a humanidade. Então, aquele dia foi muito especial para a nossa história. Deus aparece diante de Moisés em uma sarça que não se consome pelo fogo, e então acontece uma conversa um tanto estranha, que nós lemos agora, a parte dela, e é interessante observar como a revelação da vontade de Deus acontece de forma tão comum.
Esse que é um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus, acontece em um dia qualquer, enquanto um pastor de ovelhas está lá no meio do deserto cumprindo as suas tarefas diárias. Nada de especial, nada de extraordinário. Então eu quero olhar para esse texto hoje e conversar com vocês sobre a leitura bíblica, sobre o estudo pessoal e diário da Palavra de Deus. Entre tantos ensinamentos que a gente consegue extrair desse texto, eu quero destacar alguns. E o primeiro deles é a surpresa. A leitura bíblica, sim, ela deve gerar em nós uma expectativa e um sentimento de surpresa. Talvez você já tenha experimentado uma situação onde você estava lendo a Bíblia ou ouvindo uma pregação da palavra e a palavra fala diretamente com você, diretamente para dentro de uma situação em que você estava vivendo, um momento em que você estava passando. E em outro momento, esse mesmo texto pode falar com você de uma forma diferente. Costumamos dizer que a palavra de Deus ela é viva. E é exatamente isso que significa se surpreender com a palavra. Moisés estava cumprindo com as suas tarefas e, surpreendentemente, uma moita começa a pegar fogo. E mais surpreendente ainda, ela não é consumida por esse fogo. E ainda mais surpreendente, uma voz sai do meio do fogo. Vocês conseguem entender, conseguem imaginar essa cena? O texto que a gente leu descreve isso de uma forma tão tranquila. Moisés viu aquela moita pegando fogo, aquela sarça pegando fogo, e ele diz: "Oh, que impressionante! Vou ver isso de perto." Parece algo tão comum, algo tão natural, como se isso fosse uma coisa que acontecesse todos os dias. Mas eu imagino que tenha sido algo muito mais intenso, que Moisés tenha ficado muito surpreso. Eu não sei você, mas se eu estou andando no meio do campo, no meio do mato, enfim, em qualquer lugar, e vejo uma moita pegando fogo, começa a pegar fogo do nada, eu vou ficar meio assustado, vou ficar meio... Beleza, vou achar estranho, mas beleza, está pegando fogo. Mas daí eu olho com mais atenção e aquele fogo não consome aquela moita. Se eu não correr de medo, eu vou ficar muito curioso e vou tentar chamar mais pessoas para ver. Eu vou ter uma surpresa muito grande. Meu Deus, isso está pegando fogo e não se consome. Nossa, gente, olha isso, vem ver isso. Eu imagino que essa tenha sido a sensação de Moisés. Gente, o negócio está pegando fogo e não se consome. Ele estava sozinho, não tinha ninguém para chamar, mas se tivesse ele chamaria. Eu imagino ele chegando diante daquela sarça e Deus falando com ele do meio daquele negócio. Pensem, uma voz do nada. Imagina a surpresa. Gente, olha que loucura isso. Eu imagino essa surpresa de Moisés e é assim que deve ser com a palavra. Nós temos acesso a coisas muito mais impressionantes e fantásticas do que uma moita pegando fogo sem se queimar. Uma moita que não se consome pelo fogo. E a gente tem que buscar constantemente a palavra e deixar que ela nos surpreenda. Às vezes nós lemos a Bíblia, ou a gente vai para o culto, vai para a juventude e ouve uma pregação com aquele sentimento de que eu já ouvi tanto da palavra, eu já ouvi tanto da Bíblia. Mais uma vez ouvi uma pregação, mais uma vez ler, tem que fazer devocional de novo, eu não aguento mais. É sempre a mesma coisa. A Bíblia sempre fala de um cara que morreu na cruz, não tem um texto diferente. Sempre fala de um povo que está atravessando no meio do deserto, não tem uma coisa diferente. Mas não é assim. Se a gente deixa que a palavra fale conosco, sempre será uma experiência nova. Sempre nós teremos uma experiência surpreendente. Um outro ensinamento que eu acho muito importante, que eu vejo nesse texto, é que o relacionamento com Deus, a leitura bíblica se faz de pés descalços. E eu não estou dizendo agora que a gente vai tirar o calçado, vai tirar o tênis ou o chinelo para poder ler a Bíblia. Não, não é isso. Mas pés descalços aqui significa humildade e pureza. Moisés precisava chegar diante de Deus com a humildade de quem sabe que está na presença de um ser santo, está na presença da santidade pura e na presença de algo que elimina todas as impurezas, de alguém que elimina todas as impurezas. Deus tira de nós tudo aquilo que é impuro e Ele deseja nos purificar através da palavra. Se colocar de pés descalços significa chegar a Deus, reconhecer que eu não sou nada,
Reconhecer que eu não sou digno de estar naquele lugar, mas pela imensa graça de Deus eu posso me achegar, sabendo onde eu estou pisando, sabendo que eu estou no lugar santo e permanecer ali em humildade, disposto a ouvir a voz santa do meu Senhor. E contar com a bondade desse Deus grandioso que nos recebe e nos perdoa. E nós encontramos isso na palavra. Nós encontramos isso naquilo que foi deixado a nós há muito tempo. Então, pés descalços significa humildade. Leia a Bíblia com a humildade de quem não sabe tudo. Por mais que você já tenha lido a Bíblia do começo ao fim mais de 10 vezes, você ainda não experimentou tudo que a Bíblia pode te dar. Porque o livro em si não significa muita coisa, é só papel. Mas o conteúdo que ele traz é vivo. E esse conteúdo cada dia pode falar com você de forma diferente. E por último, o que eu aprendo com esse texto é presença. É sobre a presença de Deus. Não tem como ler a Bíblia sem contar com a presença de Deus. Até é possível, sim, a gente pode fazer uma leitura meramente intelectual, como alguém que está estudando um livro. Eu pego a Bíblia simplesmente como um livro histórico. Eu vou ler sobre a história de um povo que viveu há mais de 5.000 anos, há mais de 2.000 anos. Mas se você realmente deseja se relacionar com Deus, se você vai com o coração aberto, você tem o privilégio de contar com Ele ao seu lado enquanto você lê sobre tudo o que Ele fez e o que Ele continua fazendo com o seu povo. Tem uma frase que diz assim que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Talvez você conheça alguém que escreveu um livro e você pode ler esse livro na presença do autor, mas pegando a essência dessa frase, é que a Bíblia é o único livro onde o autor senta contigo e te entende. O autor te conhece. No início eu falei sobre a surpresa que a Bíblia pode gerar em nós. Isso só é possível porque o autor dessas histórias que a gente lê na Bíblia, o autor da minha história, ele está do meu lado, agindo em mim enquanto eu leio. Deus sabe exatamente o que eu preciso ouvir, o que eu preciso ler. E Ele vai fazer com que eu enxergue exatamente aquilo que eu estou precisando naquele momento. Eu posso ler o mesmo texto 10 vezes. Pega um texto que você gosta muito, você pode ler ele várias vezes. E cada vez que você lê, você pode descobrir uma coisa nova. Cada vez você vai ser tocado de uma forma diferente, porque em cada momento eu preciso receber de Deus uma coisa diferente. Hoje eu estou triste, eu preciso receber de Deus uma palavra que me conforta. Amanhã eu estou muito alegre, eu preciso receber de Deus uma palavra que me coloca com os pés no chão, que faz eu entender que a vida não é só euforia, enfim. Cada momento eu preciso de algo diferente e Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Então a palavra viva é isso, é uma palavra que fala comigo para dentro da minha necessidade. Moisés ele está sendo chamado para uma grande missão, uma das missões mais importantes que a gente tem na Bíblia, tirando a missão de Cristo. Então ele reconhece que ele não é ninguém. Quem sou eu para chegar diante do faraó e dizer para ele libertar os seus escravos? Mas Deus diz, eu estarei com você. Você pode contar com a minha presença. Galera, eu quero motivar vocês à leitura da Bíblia. Mas, mais do que isso, eu quero motivar vocês a buscarem a Deus quando fizerem essa leitura. Não leia a Bíblia só porque você precisa ler. Não leia a Bíblia porque você se acostumou a fazer o devocional todos os dias, porque na tua família vocês têm um momento de ler a Bíblia em comunhão. Não leia a Bíblia como um simples ritual, mas busque a Deus enquanto você lê a Bíblia. Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida ou na vida de outras pessoas através de você, mesmo quando você está fazendo algo que é o mais comum do seu dia. Mas para isso você precisa conhecer esse Deus. Moisés ele tinha se esquecido por um tempo de Deus. Ele estava lá vivendo com Jetro, não estava mais num relacionamento tão íntimo com Deus, mas no momento em que Deus falou, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Moisés se lembrou quem era Deus, ele conhecia aquele Deus, ele tampou os olhos com medo de ver a face de Deus, porque ele sabia quem era Deus. A gente precisa conhecer a Deus para que Deus possa nos usar, para que Deus possa fazer algo extraordinário em nós e através de nós. Deus pode te usar
no momento mais comum do seu dia, enquanto você está em casa lendo, enquanto você está limpando a casa, lavando louça, enquanto você está na lavoura colhendo, enquanto você está postando um stories no Instagram. Deus pode te usar para abençoar a vida de alguém, para libertar alguém. Deus pode transformar a sua pequena atividade em algo fantástico. Busque a esse Deus no seu dia a dia. Leia a Bíblia não como uma obrigação, não como um material simplesmente de estudo, o estudo que eu digo, o estudo científico, mas um material de estudo espiritual, como uma oportunidade de ser surpreendido por Deus. Que Deus te surpreenda a cada dia, que a palavra de Deus possa transformar a tua vida e possa te surpreender novamente a cada nova leitura. Que Deus esteja do teu lado enquanto você lê e enquanto você faz as atividades do seu dia, por mais simples que elas sejam. Eu desejo que você seja abençoado por Deus e te convido a orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque Tu és um Deus que se faz presente do nosso lado. Tu és um Deus que vem ao nosso encontro e que tem poder para transformar as coisas mais simples da nossa vida, do nosso dia a dia, em algo extraordinário. Tu estás conosco no nosso dia a dia, no momento mais comum do nosso dia. No momento em que a gente faz algo tão insignificante que podemos pensar que não é importante para Ti, mas Tu estás conosco e Tu pode usar este momento para falar com a gente, Pai. Eu te peço, toque o coração de cada um que está me assistindo, que está me ouvindo agora, que eles possam sentir essa surpresa que é a Tua palavra, sentir este amor que é o Teu amor que se derrama sobre nós todos os dias, Pai. Que cada um de nós possa ter um interesse diário de buscar a Ti através da leitura da palavra, Senhor. Eu quero entregar em Tuas mãos essa juventude, este grupo, pedir que o Senhor abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém. Galera, eu desejo a vocês um bom restante de encontro, que vocês possam ter uma noite abençoada ainda, uma semana abençoada. Nos vemos em breve e até mais.